Jesus é chamado para almoçar na casa de um fariseu chamado Simão. E acontecem umas coisas estranhas nesse almoço. Eu reservei essa passagem para a gente comentar o quanto que é importante conhecer a cultura para a gente entender a mensagem. Aconteceu um tanto de coisa estranha. E durante o almoço, chega Maria Madalena. A gente sabe que é Maria Madalena porque Humberto de Campos revela isso. E começa a chorar, e as lágrimas dela lavam os pés de Jesus. Ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos, pega um perfume que as prostitutas tinham, era uma espécie de óleo, né? Na verdade, eu sou obrigado a dizer que ela ficava com o cliente, depois, para higienizá-lo, jogava um óleozinho para ficar perfumada para o próximo. Então ela pega esse óleo todo e derruba e joga nos pés de Jesus. Isso por trás. O fariseu que está comendo com Jesus vê isso e fala assim para Jesus: você não é profeta nada. Se você fosse profeta, você saberia que tem uma prostituta te tocando. Porque para os costumes da época, eles imaginavam que se uma pessoa impura te toca, você fica impuro. Eles acreditavam nisso, não é? Mais ou menos como alguns espíritas acreditam. Que se você conviver com alguém que fuma, aí você vai para um umbral. Se você acolher alguém que bebe, aí você fica inferior também, não é? Tem fariseu no espiritismo também, tem muitos. Então ele criticou Jesus. Aí Jesus conta uma parábola para ele. 2 homens, um devia $1 milhão e o outro devia $1. Eu estou atualizando, colocando em linguagem moderna para a gente entender, mas é mais ou menos isso. Um devia $1 milhão e o outro devia $1. Mas nenhum dos dois tinha como pagar. Porque se você não tem nenhum dinheiro, R$1 e $1 milhão é a mesma coisa. Você não tem, não é? Você está sem dinheiro, R$100 é caro, você não tem dinheiro nenhum, R$100 é a mesma coisa de $1 milhão, não é? Você não tem, não é assim? O senhor, que era o credor na parábola de Jesus, chama os 2 devedores e fala assim: quanto você me deve? Eu devo $1 milhão, devo muito. E você? Eu devo R$1, $1. Vocês 2 estão perdoados, não precisa me pagar nada. E aí Jesus pergunta: quem vai amar mais o credor? O que devia $1 milhão ou o que devia R$1? O fariseu responde: o que devia $1 milhão deu a sentença. Aí Jesus vira para ele e fala: essa parábola é sobre você, Simão. É sobre você. É a mesma, não é a mesma estrutura aqui do rei Davi? Não é o mesmo formato? Agora vamos entender o que aconteceu nessa passagem. Na época de Jesus, as pessoas viviam em aldeias pequenas, pequenininhas, 100, 150 pessoas, 200, pequenos lugareiros. Quando vinha alguém de fora comer na sua casa, sobretudo quando era uma pessoa ilustre, famosa,
a aldeia parava, as casas ficavam abertas, né? Porque ficava tudo aberto, e a aldeia inteira ficava vendo o almoço. Isso era comum, era um acontecimento. Então ficavam as pessoas almoçando aqui e todo mundo vendo e participando. Aquilo era o evento da aldeia. Vocês imaginam? Era o acontecimento mais importante. Então vocês imaginam que Jesus foi almoçar na casa de Simão o fariseu. Imagina a multidão que tinha ao redor dessa casa para ver o almoço. E como é que era o almoço nessa época? É uma mesa, a mesa é baixa, e você, para comer, você tinha que se inclinar na mesa. Então você ficava de joelho, colocava os pés para trás, e a mesa tinha posições, viu, gente? Então tinha a posição do dono da casa, a posição do convidado. Pelas posições você identificava a importância das pessoas. Esse era o esquema. Por isso que Madalena consegue entrar. Porque às vezes alguém pergunta assim: mas como é que Madalena consegue entrar? Sabe por quê? A pessoa acha que naquela época tinha apartamento de 10 andares. Aí Jesus chegou, pegou o elevador, subiu o elevador, entrou na sala, aí sentou na cadeira, na mesa. Mas não tinha elevador, não tinha mesa, não tinha isso. Não é assim que funcionava. Está vendo como que a gente tem que ir até lá para entender? Não tem que ir lá entender a cultura? Eles comiam assim. Como é que era a comida? Você pegava o pão, tinha o azeite, tinha lá o tomate, a berinjela, o peixe. E não tem garfo, faca, não tem essas coisas. É com a mão. Então, aquela vasilhinha, todo mundo enfiava a mão e ia comendo um pedaço de pão. Era assim que era a refeição. E a aldeia toda vendo. Se alguém chegar na sua casa, digamos que você receba um convidado. Você está na sua casa, bate, toca a campainha, ou bate na porta, ou toca o interfone. Aí a pessoa fala assim: pois não, né? Você fala: oi, aqui é o João. Ô João, bom dia. Se é uma pessoa conhecida, né? Você vai receber: bom dia, bom dia. Ô João, vamos entrar. Não é assim que você fala? Vamos entrar. Aí a pessoa entra, o que você fala para ela? Senta. Não é isso que a gente faz? Senta um pouco. Você quer beber alguma coisa? Uma água, um suco? Não é assim que a gente faz? Né? Cumprimento. Lá em Minas você tem que dar os 3 beijos. Dá os beijos, não tem jeito. O mineiro, quando vai para fora, para a Europa, passa aperto, porque o europeu não beija, né? Então você chega, vai cumprimentar a esposa de alguém, com 3 beijos, o marido já acha que é assédio sexual, porque eles não encostam, né? Boa tarde, boa tarde. Então, olha como é que os costumes. Então ele fala: senta, você dá um beijo, oi, bom dia, aperta a mão, senta. Você quer beber alguma coisa? Não é assim que a gente faz? Na época de Jesus, quais eram as regras de hospitalidade? Porque imagina você chegar na casa de alguém. Eu chego na casa da Tabata, bato lá na porta, ela abre: oi, tá, boa tarde. Aí ela não responde. Tá, vim aqui para conversar com você. Ah, sim. E ela não fala nada. Já começou a ficar esquisito, não ficou? Começou a ficar esquisito. Aí, como eu tenho que conversar com ela, eu falo: não, eu vou entrar para conversar. Aí ela entra, chega na sala da casa dela, ela em pé, eu em pé, e ela não convida para sentar. Está esquisito? O que você vai interpretar? Ela não quer me receber, mas foi ela que convidou. Você fala: mesma coisa, ela me convidou para vir na casa dela. Cheguei, não deu bom dia, não convidou para entrar, não pediu para eu sentar. Aí eu sento. Nada de oferecer uma água, nada.
Você fala, tem alguma coisa esquisita nisso. Na época de Jesus, quando alguém chegava na sua casa, basicamente, você fazia 3 coisas. A primeira, o bom dia, vamos entrar, era um beijo. Você dava um beijo. Então a pessoa chegava, se fosse alguém igual a você, você dava um beijo na face. Se fosse alguém, um mestre, por exemplo, que você estava recebendo, você dava um beijo nas mãos. Nas mãos. Então, olha as convenções sociais. Você dava um beijo a alguém igual, ou na mão ou na face. Convidava a pessoa para entrar. Em vez de você falar assim, vamos sentar, porque não tinha cadeira, né? Sofá, não tem isso. Não é assim que funciona. Então o que você oferecia para a pessoa? Você pedia para ela tirar a sandália, porque geralmente era um calor, e aí você molhava os pés da pessoa numa bacia com água. Por quê? Quando você anda no deserto, você está quente, depois vocês experimentem isso. Aqui em Recife agora está na época boa para experimentar isso. Você anda meio-dia até 1h da tarde no sol. Chega em casa de roupa, né? Igual eu assim, calça, blusa social, 1h no sol. Quando você chegar em casa, você tira o sapato ou tira a sandália e coloca numa bacia com água fria. Você vai ver que refresca até o último fio do cabelo. Da mesma forma quando você está com frio. Você está muito frio, você coloca os pés na água quente, esquenta o corpo todo. Então eles já sabiam disso. Como a pessoa andava, porque não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha isso. A pessoa andava quilômetros. Chegava na casa, você dava o beijo, a pessoa entrava, você colocava os pés dela na água fria, ela refrescava, e aí, para dizer para a pessoa que ela era bem-vinda, se fosse uma pessoa muito ilustre, você pegava um pouco de azeite e derrubava na cabeça da pessoa. Hoje nós nunca poderíamos fazer isso. Imagina, a mulher foi para o salão, fez uma escova, chegou nessa casa, você toca azeite na cabeça dela, ela sai na hora, não é? Então era o costume da época. Jesus foi convidado para almoçar na casa de Simão o fariseu. Ao entrar, Simão não deu beijo em Jesus, não ofereceu água para os pés dele e nem jogou azeite na cabeça de Jesus. Não fez nada disso. Deu para entender agora? Está estranho, não está? Está muito estranho. Muito estranho. Mas havia uma regra no Oriente Antigo, até hoje, no Oriente Antigo. O hóspede não pode reclamar do hospedeiro de jeito nenhum. Você chegou na casa da pessoa lá, ele ofereceu um pão para você, o pão já tem 1 semana, você precisa pegar um martelo para partir o pão, você tem que comer e ficar quieto, não fala nada. Porque é uma ofensa gravíssima você reclamar da hospedagem de alguém. Receber alguém no Oriente é coisa muito séria. Eles levam muito a sério a hospitalidade. Então Jesus ficou calado, falou nada, reclinou na mesa, ajoelhou com os pés para trás e começou a comer. Aí, gente, sabe quem chega por trás? Maria Madalena. O que ela faz? Ela começa a beijar os pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas
e usa todo o óleo que ela tinha para jogar nos pés de Jesus. O que ela fez? Ela recebeu Jesus do jeitinho que tem que receber. Ela fez aquilo que o anfitrião da casa não havia feito. Então, de um lado, um dono da casa, fariseu, que observava a lei, homem religioso, seguidor da religião, mas que fez a maior falta de educação com Jesus. Do outro lado, uma prostituta que fez tudo aquilo que o religioso não fez. E Jesus, o que Jesus fez? Por caridade ficou calado, não falou, por caridade. Mas aí o Simão vai provocar Jesus de uma forma agressiva, com falta de educação, porque ele estava recebendo Jesus na casa dele. Começa a ridicularizar Jesus. Fala: se você fosse profeta de verdade, você saberia que tem uma prostituta te tocando. Sabe o que o Simão não tinha entendido? Que para Jesus não é o impuro que se tocar em você te torna impuro. O puro, se tocar o impuro, purifica quem está impuro. Essa que é a regra do Evangelho. Essa que é a regra. Se você está espiritualizado, você vai ser colocado no seu trabalho, na sua família, no meio de pessoas que não são espiritualizadas. Sabe para quê? Para você espiritualizá-las. Se você é uma pessoa paciente, você vai ser colocado no meio de gente nervosa, para você pacificá-los. Se você é uma pessoa educada, estudiosa, você vai ser colocado no meio de gente ignorante. Para quê? Para você educá-las. É assim que funciona. É assim que funciona. Então Jesus faz o quê? Diante daquela agressão declarada, Jesus conta a parábola jurídica. Assim como o profeta Natã contou para Davi. Ele fala assim: Simão, 2 homens, um devia 1 milhão, outro devia R$1. Ambos foram perdoados. Quem vai amar mais o credor? Aí ele respondeu: o que foi mais perdoado. Aí Jesus fala: Simão, esse é o seu caso. Eu entrei na sua casa, você não me deu beijo, você não lavou os meus pés, você não me derramou óleo, mas essa mulher beijou os meus pés. Olha só, ela não beijou nem a face nem a mão, beijou os pés de Jesus. E os pés eram considerados imundos. Então Madalena, naquele momento, ela foi tomada de tanto amor que ela se humilhou diante de Jesus. Ela pensou: eu não sou digna de beijar a face e as mãos dele, então eu vou beijar os pés dele. Como ela não tinha água, ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. E ao pegar o perfume dela, o óleo, e derramar todo, que é um óleo caro, sobre os pés de Jesus, ela estava dando uma amostra clara de que a partir daquele momento ela mudaria de vida. Mudaria de vida. Então aquele foi o momento da transformação moral de Maria Madalena. Foi o momento em que Maria Madalena estava saindo de uma vida e entrando em outra. E o Simão, que era o dito religioso, não teve um mínimo de sensibilidade para perceber isso, começou a criticar Jesus.
Aí Jesus contou a parábola para ele. Isso tudo que eu contei sobre a cultura ajudou a entender a passagem? Não ajudou?